Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Aniel Santos, professor de matemática aqui do Centro de Mídias, e vamos ver o que temos para a nossa aula. Aula de número 68, o objeto de conhecimento, volume de prismas e cilindro. Detalhamento, resolução e elaboração de problemas com volumes de prisma e de cilindros retos. Muito bem, então vamos falar sobre volumes, né? Volumes de prismas e de cilindros. Então, pegue seu caderno, pegue sua caneta e vamos para a aula. Muito bem, então vamos começar a nossa aula vamos falar sobre o volume de prisma. E aqui ao meu lado nós temos uma piscina olímpica, né? Uma piscina de natação olímpica, onde ocorrem as provas, né, de 100 metros, 50 metros, borboleta e tal. Só que o formato de uma piscina olímpica, ela tem o formato de um prisma, beleza? E a pergunta que vai motivar a nossa aula é quantos litros de água, litros não, né? Qual seria o volume de água dentro de uma piscina? De uma piscina olímpica. Lembrando que a piscina olímpica, né, ela vai ter 50 metros de comprimento por 25 metros de largura e dependendo do ponto, ela vai ter 2 metros ou 3 metros de profundidade, né? Então, o lance da profundidade, ela vai variar por quê? Porque para diminuir tentar deixar mais igual as raias, questão das ondas, então a profundidade da piscina ela vai mudando de acordo com o comprimento, né? Ela faz esse movimento assim, as piscinas, né? Elas são meio que um platô. Então elas têm 2 metros de profundidade, mas elas podem também ter até 3 metros, dependendo do ponto, beleza? E aí nós começamos a nossa aula pensando o seguinte: quantos metros cúbicos de água cabe dentro de uma piscina olímpica? Então, acompanhe comigo na tela. Diz o seguinte: a piscina olímpica do Rio de Janeiro, que possui dimensões padrão de 50 metros de comprimento, 50 metros de largura e profundidade variando de 2 a 3 metros, precisa ser cheia para um evento. Supondo que a profundidade média da piscina seja de 2,5 metros, né, 2,5 metros, determine a quantidade de água necessária para enchê-la completamente em metros cúbicos, né? Então, eu tenho que lembrar o seguinte, que essa piscina, ela vai ter o formato aqui de mais ou menos um prisma, né? Então, imagina aqui, eu sou péssimo em desenho, então, ela vai ter exatamente mais ou menos essa ideia aqui, dependendo da perspectiva, né? Então, suponho que essa aqui seja a nossa piscina. Aqui, eu sei que ela vai ter 50 metros, aqui 25 metros, opa, ia escrevendo a palavra 25 metros, e de altura, vamos adotar 2,5, né? Que será a profundidade média. E aí, ele quer saber quanto de água eu posso preencher essa piscina, beleza? Então, essa é a nossa visão. Lembrando que como que eu calculo o volume do prisma, né? O volume do prisma, nós vamos pegar aqui, ó, as medidas, vou chamar o 50, né? Que é o comprimento de A, a largura de B e a altura de C, né? Então, o volume vai ser o produto dessas dimensões. A vezes B vezes C. Então, esse vai ser o volume em metros cúbicos de água. Tá bom? Então, para calcular a quantidade de água necessária para encher completamente a piscina, podemos usar o volume, né, a fórmula do volume de um prisma retangular, que é dada por comprimento vezes a largura vezes a altura. Lembrando que as dimensões, né, que foi dada no problema é que o comprimento tem 50
metros, a largura 25 metros e a profundidade, nós vamos utilizar aqui a profundidade de 2,5 metros, beleza? 2,5 metros vai ser a profundidade, que será a nossa altura. Então, substituindo os valores, vamos ter que 50 vezes 25 vezes 2,5, né, vai determinar o volume de água, né, que é de 3.125 metros cúbicos. Quando chegamos nesse resultado, eu vou ter que fazer o produto. Então, eu vou primeiro multiplicar 25 por 50. Lembra lá daquela dica? Se tem um zero no final do número, eu já deixo ele aqui, porque já sei que vai dar zero. Então, 0. 5 vezes 5 dá 25, sobe 2. 2 vezes 5, 10 com 2, 12. Então, o produto de 25 por 50 dá 1.250. E agora eu vou multiplicar 1.250 por 2,5. E aqui, ó, só para a gente recordar, toda vez que eu multiplico com um número com vírgula, eu tenho que fazer essa conta normal, né? Então, 0 vezes 5, esqueço a vírgula e faço a conta normal. 0, 5 vezes 5, 25, 2. 2 vezes 5, 10, com 2, 12, sobe 1. E 1 vezes 5, 5, com 1, 6. Beleza? Então, aqui vai ficar 2. Agora eu vou multiplicar o 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10. Sobe 1. 2 vezes 2, 2 com 1. Ou 2 vezes 2, 4 com 1, 5. E 2 vezes 1, 2. E agora é só somar os valores. 0, 5, 2, 6 mais 5, 11. Sobe 1. E 1 mais 2, 3. E aí, quantas casas eu tenho atrás da vírgula? Uma, eu vou escrever uma casa atrás da vírgula. Então, vai dar o total de 3.125 metros cúbicos. Por que metros cúbicos? Que eu estou fazendo o produto das unidades, né? Eu estou fazendo o produto aqui das unidades. Então, se eu estou calculando o produto das unidades, eu tenho que lembrar o seguinte, vai ficar metro vezes metros vezes metros. Ou seja, metro vezes metro vezes metro é igual a metro cúbico. Beleza? Então, por isso que a unidade final do volume é metro cúbico aqui, ó. Porque eu tenho que fazer o produto entre as unidades. Tranquilo? Então, o volume de água necessário para encher completamente a piscina olímpica é de 3.125 metros cúbicos. Tá bom? Segundo exemplo, um aquário retangular tem dimensões 2 metros de comprimento, 1,5 metro de largura e 0,8 metro de altura. Qual é o volume desse aquário? Então, nós temos aqui 4 alternativas, A, B, C e D. Então, lembrando, esse aquário vai ter o formato de um prisma, né? Então, vamos imaginar que ele seja assim. E aí, o que é que eu vou fazer agora? Só para facilitar aqui a nossa interpretação. Eu sei que o comprimento dele é 2 metros, que vai ser 2 metros. A largura é 1,5 metro e a altura é 0,8 metro. Tá bom? Professor, eu poderia ter colocado 0,8 em centímetros? Poderia. Porém, como as unidades já estão em metros, né, é mais confortável usar já a unidade em metro, porque vai querer em metro cúbico. Se tivesse 80 centímetros, por exemplo, 80 centímetros, eu poderia multiplicar direto? Não, porque as unidades iam estar diferentes. Uma
as duas estariam em metro e a terceira estaria em centímetros. Então, eu teria que transformar esse 80 centímetros em metros, que vai ser exatamente 0,8 metros. Beleza? Então, sei que ele tem o formato de um prisma retangular. E agora, né, vou calcular o volume. Como que eu calculo o volume de um prisma? Sempre utilizando a ideia do comprimento vezes a largura vezes a altura. Nós temos que o comprimento mede 2 metros, a largura 1,5 metro e a altura 0,8 metro. Beleza? Então, substituindo os valores, eu vou ter essa expressão, 2 vezes 1,5 vezes 0,8, que vai dar um total de 2,4 metro cúbico. Vamos observar como foi que chegou esse resultado. Novamente, eu vou multiplicar 1,5 vezes 2, né? Fazendo esse produto aqui, 1,5 vezes 2. 5 vezes 2, 10, vai 1. E 2 vezes 1, 2. Com 1, 3. Quantas casas decimais? 1. Então, vai ser igual a 3. Depois eu vou pegar esse 3, né? Multiplicar por 0,8. Né? Não precisava usar esse 3,0. Poderia escrever somente 3. Porque sabemos, né, que após a vírgula aqui, a quantidade de zeros ela não influencia. Então, só para ficar mais organizado logo, vamos multiplicar somente por 3. Né? Então, vai ficar 0,8 vezes 3. Então, 3 vezes 8, 24, vai 2. 0 vezes 3, 3. 0 vezes 3, 0. Mais 2, 2. Então, uma casa atrás da vírgula, então vai ficar 2,4. Então, o volume é 2,4 metros. Por que metros? Porque é m vezes m vezes m, metro vezes metro vezes metro. Nós vamos ter aqui a unidade do volume em metros cúbicos. Então, voltando lá na nossa questão, a resposta correta seria a nossa letra C de coração. Muito bem, outra questão que também utiliza a ideia do prisma, né? Então, uma caixa de papelão tem a forma de um prisma retangular com 40 centímetros de comprimento, 30 centímetros de largura e 25 centímetros de altura. Qual é o volume interno da caixa? Então, observe que aqui, ó, as unidades já estão em centímetros. Então, o resultado logo também vai estar em centímetros. Poderia perguntar em metros? Poderia perguntar em metros. Só que aí eu teria que tomar o cuidado de transformar essas unidades para metro. Então, toda vez que eu tenho uma questão que trabalha unidades, eu tenho que observar qual é a unidade que o autor da questão pede. Então, nesse caso, como pede centímetro cúbico, vou trabalhar em centímetros. Se fosse metros, eu teria que transformar para metros. Beleza? Então, para calcular o volume interno da caixa, podemos usar a fórmula do volume de um prisma retangular, né? Que é dado por o comprimento vezes a largura vezes a altura. E aí, lá no problema, ele já trouxe os valores, né? A altura, a largura e o comprimento. Agora, eu vou só multiplicar todos esses fatores. 40 vezes 30 vezes 25. Beleza? Então, multiplicando 40 vezes 30, então 40 vezes 30, lembra lá da dica, já tem um zero, já posso deixar aqui sobrando. Ficar 0, 3 vezes 0, 0, 4 vezes 3, 12. Muito bem, então já sei que a resposta aqui é 12.
E agora, o que é que eu quero? Eu quero transformar, né? Falta multiplicar pela altura. Então, se fosse para multiplicar pela altura, ia ficar 1.200 vezes 25. Lembra lá da dica? Ó? Se já tem zero, eu já deixo ele sobrando aqui. Ó. O resultado vai ter 0, 0 aqui no final. E aí, vou multiplicar. Vai ficar, ó, 5 vezes 2 dá 10. 1. 1 vezes 5. 5 com 1 que subiu, 6. Agora, 2 vezes 5. Lembra que eu tenho que pular uma casa. Ó. 2 vezes 2, 4. E 2 vezes 1, 2. E aqui vai ficar 0, 0, 0, 10, sobe 1, 3. Ou seja, a unidade vai ser de 30, né? O volume interno vai ser de 30.000 centímetros cúbicos. Beleza? Então, a unidade aqui vai ser de 30.000 centímetros cúbicos. Por que centímetro cúbico? Porque eu vou estar multiplicando centímetro vezes centímetro vezes centímetros. Tá bom? Então, eu sempre tenho que estar trabalhando essa ideia, né? Essa quantidade, sempre na mesma unidade. Porque se tiver em unidades diferentes, é capaz de chegar em valores diferentes. Tudo bem? Então, todo problema que envolve volume ou área, que tem uma questão métrica, que tem unidades, eu tenho que observar duas coisas. Primeiro, a unidade que é solicitado na questão. E segundo, a unidade que é dada na questão. Então, às vezes o cara te dá a questão em centímetros e pede em metro cúbico. Se fosse metro cúbico, o valor não seria esse, né? Seria um valor, não seria 30.000, seria um valor não próximo, né? Mas equivalente, tá bom? Equivalente, porém, a unidade seria em metro cúbico, beleza? Então, vamos a mais um exemplo. Um livro tem a forma de um paralelepípedo reto, com 20 centímetros de comprimento, 20 centímetros de largura e 5 centímetros de altura. Então, paralelepípedo também, ele é um prisma e ele é esse aqui que a gente já está acostumado, né? A trabalhar, né? Ele vai ter esse formato aqui, só que ele vai ter o formato de um livro, que nós já estamos acostumados. Porém, as unidades, elas serão em centímetros. E o que é que o autor da questão fala? Né? O autor fala que vai ter 20 centímetros de comprimento. Então, 20 centímetros. 20 centímetros. Aqui, de largura, 15 centímetros. 15 centímetros. E de altura 5 centímetros, né? E aí ele pergunta qual é o volume desse prisma. Então, para calcular o volume, a primeira coisa, vamos observar a unidade que ele pede. Ele pede em centímetros. Muito bem. E a unidade da questão já está em centímetros. Então, está mais tranquilo, a unidade já está na unidade que pede. Tá bom? Então, se ele é um paralelepípedo, ele também é um prisma, e o prisma, para calcular o volume dele, sempre será o comprimento vezes a largura vezes a altura, tá bom? Então, o comprimento, 20 centímetros, a largura, 15 centímetros e a altura, 5 centímetros, ok? E agora, nós vamos trabalhar essa substituindo os valores. Então, vai ficar 20 vezes 15 vezes 5, né? Posso fazer essa conta? Bora lá. Vai ficar, ó, 15 vezes 20. Então, vai ficar 0. 5 vezes 2, 10. 1.
1 vezes 2, 2 com 1, 3. Então, de altura, altura vezes o comprimento vezes a largura, vai ter aqui 300 centímetros. E agora eu vou pegar esse 300 centímetros e multiplicar por 5. Então, K0 vezes 0, 3 vezes 5, 15. Tá bom? Professor, eu não consigo entender por que eu multiplico as 3 unidades. É assim, ó. Imagina o nosso paralelepípedo, né? Ele vai ter aqui na base um retângulo. Vou ver se eu consigo desenhar aqui para vocês. Ele vai ter aqui na base um retângulo, como se fosse a nossa folha de papel. Beleza? Então, eu vou empilhar essas folhas de papel até chegar a um valor de 5 centímetros. Então, eu vou ficar empilhando essas folhas de papel até chegar em 5 centímetros. Então, eu vou colocar folha por folha. Então, a próxima folha seria aqui, ó. Também a mesma área, que seria quanto? 300. Então, a próxima folha viria aqui por cima, ó. Pá, pá, pá. A próxima também aqui, ó. Então, até chegar na altura de 5 centímetros. Por isso que no volume do prisma, eu vou multiplicar aqui, ó, as unidades, beleza? Então, por isso que depois que eu calculo a área da base, eu também pode ser apresentado para vocês que o volume do prisma vai ser quem? A área da base, porque vai depender da figura da base. Nesse caso, estamos trabalhando somente com retângulo. E eu vou multiplicar pela altura, beleza? Então, se na área da base fosse um pentágono, eu ia calcular a área de um pentágono e multiplicar pela altura. Se fosse um hexágono, né, 6 lados, ia calcular a área da base e multiplicar pela altura. Nesse caso, estamos trabalhando somente com retângulo. Então, vai ser a área do retângulo, que é a base vezes a altura, né, o comprimento vezes a largura, que nesse caso, 20 vezes 15. Então, obtive 300. Depois eu multiplico pela altura, que nesse caso é 5. Então, 300 vezes 5, eu vou ter um volume de 1.500 centímetros cúbicos. Beleza? Então, 1.500 centímetros cúbicos é o volume do livro. Tá bom? Então, só para ficar bem claro o que é que a gente está fazendo. Toda vez que eu calculo o volume, é como se eu estivesse empilhando. Nesse caso do livro, eu vou empilhando folha por folha, até chegar a uma altura de 5 centímetros. Então, o volume do livro é de 1.500 centímetros cúbicos. Mais um exemplo. Semiano de 2024. Um prédio tem a forma de um paralelepípedo reto, com 12 metros de comprimento, 8 metros de largura e 6 metros de altura. Qual é o volume total do prédio? Novamente, nós temos aqui um paralelepípedo, beleza? Então, nosso prédio vai ser mais ou menos assim. Eu sou péssimo em desenho, né? Não consigo nem desenhar. Então, nosso prédio aqui, imagina, que seja mais ou menos isso, né? Esse aqui é o nosso prédio. Eu sei que ele vai ter 12 metros de comprimento, 8 de largura e altura, nesse caso, que seria a distância entre as bases, é 6 metros. Ele quer saber o volume total. Então, novamente, observo as unidades. Já está em metro cúbico. Então, beleza. E o que é que pede nas alternativas? Em metro cúbico. Então, as 3 unidades já estão em metros, não metro cúbico, né? Porque, nesse caso, as unidades são comprimentos e o metro cúbico é somente para volume. Então, observa as unidades. Está em metro e está em metro. Ok. Então, o resultado vai ser em metro cúbico. Posso aplicar diretamente na fórmula do volume. Como é que eu calculo o volume total do prédio? Eu vou pegar o comprimento, multiplicar pela largura e multiplicar pela altura.
os dados que foi dado no problema, né? O comprimento do prédio é 12 metros, a largura do prédio é 8 metros e a altura do prédio é 6 metros. Beleza? Então, vamos substituir na fórmula. Vai ficar 12 vezes 8 vezes 6. Então, fazendo essa continha aqui, ó, só para exercitar a multiplicação. Então, 8 vezes 12. Então, 8 vezes 2 é 16. 1 vezes 8 é 8 com 1 que subiu lá, 9. Então, 96. E agora eu vou pegar esse 96 e vou multiplicar pela altura, né? Que nesse caso é 6. Então, 6 vezes 6, 36. Sobe 3. 9 vezes 6. 9 vezes 6 é 54. Com 3, 57. Então, por isso, o volume em metros cúbicos vai ser 576 metros cúbicos. Por que metro cúbico? Porque eu estou multiplicando as unidades. Professor, poderia ter uma unidade em centímetro? Poderia, mas não ia fazer muito sentido, né? Imagina multiplicar 12 metros vezes 8 metros vezes 6 centímetros. Que prédio seria um prédio que tem metros de comprimento e largura e eu vou multiplicar por 6? Então, se fosse usar centímetros, aqui ele poderia dizer que o prédio ia ter 6.000 centímetros. Aí aqui era só uma questão de complicar, né? Na verdade, ele não ia estar testando se você sabe ou não calcular o volume, era só para complicar a sua vida, porque eu ia ter que transformar esses centímetros para metros, beleza? Tranquilo até aí? Então, na verdade, não seria 6.000 metros, tá, gente? Deixa eu só corrigir aqui. Seria 600 centímetros, né? Porque 1 metro tem 100, então 6 teria 600 centímetros e não 6.000, como eu escrevi lá. Beleza? Então, só para ficar bem organizado aqui, vamos corrigir novamente. Não seria 6.000 centímetros e sim 600 centímetros. Porque 6.000 seria em milímetro, mas aí não trabalhamos com nenhuma unidade diferente, porque a ideia mesmo do trabalho era trabalhar o volume do prisma. Como que eu calculo o volume do prisma? Sempre eu vou multiplicar o comprimento pela largura vezes a altura. Beleza? Então, essa foi a nossa aula sobre o volume do prisma. Espero que tenha sido muito boa para você e até o nosso próximo encontro.